Bom dia a todos e bem-vindo ao webinar da Indosoft sobre aplicações Andon. Primeiramente, eu queria agradecer cada um e todos pelo seu suporte à Indosoft. Nós continuamos crescendo constantemente a todo ano e é graças à parceria que nós temos com cada um de vocês, aos seus negócios, a sua ajuda promovendo o produto dentro da indústria. Então, muitíssimo obrigado pela parceria, obrigado pelo tempo de assistir esse webinar hoje e espero que seja mais uma ferramenta, mais um passo no sentido de aumentar o sucesso da Indosoft e de vocês dentro do mercado. Meu nome é Fábio Terezinho, eu dividi a apresentação em 4 áreas principais. A primeira é uma introdução rápida sobre Andon, o que é Andon e as características do Indosoft que fazem dele uma ferramenta ideal para esse tipo de aplicação. Depois eu vou mostrar alguns case studies reais, umas histórias de sucesso onde o Indosoft Web Studio foi utilizado para criar aplicações do tipo Andon. E finalmente eu vou mostrar o demo, vou mostrar um template que foi desenvolvido pela Indosoft para aplicações do tipo Andon, que é disponível em várias línguas, incluindo português. E nesse demo vou demonstrar as principais características da aplicação e como ela pode muito rapidamente ser configurada para virtualmente qualquer planta onde você queira introduzir um sistema para aumentar a produtividade da operação. No final, vou abrir para perguntas e respostas. Portanto, durante qualquer momento no webinar, sintam-se à vontade para escrever suas perguntas na barra do Webex, que aparece na parte superior do seu monitor. Tem um campo para o chat, que você já pode escrever diretamente a sua pergunta. E também tem uma caixa para perguntas e respostas, QIA. Também pode entrar nesse link e escrever suas perguntas. E no final da apresentação, eu vou ler todas as perguntas que foram feitas durante a apresentação e responder uma a uma. Com isso, vamos começar com a introdução. Primeiramente, o termo Andon é agora conhecido em muitas indústrias distintas. Na verdade, tem várias definições, mas uma definição relativamente concisa e aceita é um termo que se refere a um sistema que notifica o pessoal de gerenciamento, de manutenção ou qualquer outros operadores dentro do processo sobre problemas no processo ou problemas de qualidade. Em outras palavras, um sistema de Andon é um sistema onde, quando ocorre um problema, você consegue notificar as pessoas envolvidas que devem tomar ações para resolver o problema, diminuindo o tempo de parada, diminuindo os custos associados com o tempo de parada e aumentando a produtividade. Como fazer isso? Existem milhões de maneiras de fazê-lo. O template que nós criamos de Andon é a nossa recomendação, a nossa solução padrão e já pronta para fazer isso de uma maneira rápida e eficiente. Andon é uma das principais características de um conceito, um termo chamado JIDOKA Quality Control, que é, na verdade, uma metodologia de controle de qualidade, baseada nos passos básicos de detectar o problema, parar a linha, corrigir o problema, obviamente restartar a linha, reiniciar a linha, investigar a causa do problema, fazer o que é chamado root cause analysis, análise da causa inicial do problema. Então, o template que nós criamos com o Indosoft, uma aplicação padrão, permite que você faça tudo isso de uma maneira muito fácil, que o operador consiga detectar um problema, parar a linha, chamar ajuda, quando o problema é resolvido, entrar as informações sobre a resolução do problema e te dar vários relatórios e dashboards, onde você pode investigar os dados históricos e tomar conclusões sobre ações que podem ser feitas no nível gerencial ou operacional para aumentar a produtividade. É parte do que é chamado como Toyota Production System, TPS, que é um sistema de aumento de produtividade, de qualidade
implantado pela Toyota após a Segunda Guerra Mundial, muito famoso, pois elevou a produtividade, a competitividade, principalmente das automobilísticas japonesas depois da Segunda Guerra Mundial e, eventualmente, foi adotado no mundo inteiro, também com um termo de Lean Manufacturing, que é, na verdade, todo o conceito de otimizar, tanto quanto possível, o processo produtivo, de novo, para se manter ou ganhar uma competitividade dentro do mercado. Quem conseguir produzir mais por um custo mais baixo, obviamente, tem uma vantagem no mercado. E se você tiver um sistema otimizado de reportar problemas e resolver esses problemas mais rápido, isso ajuda a diminuir o custo de parada e aumenta a produtividade da fábrica, do cliente, da companhia. Esse é um overview, um resumo muito rápido sobre Andon. E dentro do Indusoft existem várias características que permitem que o produto seja utilizado para aplicações Andon, ou utilizando o nosso template, a nossa aplicação padrão para isso, ou utilizando qualquer aplicação customizada do zero pelos usuários. A vantagem de utilizar o nosso conceito de template é que dentro do Indusoft você pode utilizar o nosso template e criar customizações nesse template, criar modificações nesse template para cada um dos projetos, para cada uma das plantas. Então, é o que a gente chama de soluções em camadas. A camada mais básica embaixo da fundação é o produto padrão Indusoft Web Studio. Acima dele tem a aplicação template, que é uma aplicação desenvolvida pela Indusoft, que já tem todas as funções do Andon. E muitos clientes param aí, simplesmente instalam o Indusoft, rodam essa aplicação padrão e fazem toda a configuração da aplicação durante o runtime. Tem uma tela de configuração onde você pode criar plantas, linhas, áreas, estações de trabalho, criar usuários, criar condições, definir condições de erro, causas de erro, fazer tudo durante o runtime. Não precisa gastar tempo no ambiente de engenharia, criando telas, criando uma navegação, criando lógica. Mas é possível também, desde que, uma vez que esse template é simplesmente uma aplicação do Indusoft, é possível, além dessa aplicação template, criar novas telas e customizar a aplicação para novas funções que o cliente possa querer ou necessitar. A visão dentro do Indusoft, de novo, é um produto de arquitetura aberta. Então, várias funcionalidades são disponibilizadas diretamente dentro do produto, e a ideia é que você consiga agregar qualquer informação por qualquer rede e visualizar essa informação em basicamente qualquer lugar. Então, nós temos drivers para mais de 200 protocolos que foram desenvolvidos por mais de 20 anos. Nós temos toda a parte de manipulação de dados, de scripts. A parte de visualização, você pode visualizar informações em Windows, você pode visualizar informações em tablets, em iPads, em iPhones, no que chamamos de thin clients, em estações como grandes painéis LCDs no chão de fábrica, no escritório. E dentro do template Andon, dessa aplicação padrão do Indusoft, ela está pronta para todos esses tipos de visualização, e eu vou mostrar um diagrama do sistema com mais detalhes em alguns minutos. E o produto também é criado no que a gente chama de Layers of Abstraction, ou camadas de abstração. A ideia principal é que, se você utilizar um template da Indusoft, ou mesmo que você crie a sua aplicação, se alguma condição de um cliente para um outro, de uma planta para outra modificar, você não tem que refazer a sua aplicação. Então, por exemplo, um nível de abstração para o sistema operacional. A mesma aplicação roda no Windows 7, no Windows 10, no Windows 2008, no Windows 2012, no Windows 32 bits, no Windows 10 OIT Enterprise, no Windows Embedded Standard. Então, a mesma aplicação pode ser portada para diferentes sistemas operacionais e você não tem que refazer a aplicação, gastar tempo na engenharia da aplicação. Tem layer de abstração para a parte de comunicação. Então, você pode definir uma aplicação para comunicar com PLCs da Allen Bradley, e se no futuro você precisa usar a mesma aplicação com PLCs da Siemens, só tem que mudar uma tabela com os endereços do PLC da Siemens. Não tem que recriar os tags, recriar as telas, recriar os scripts
Isso tudo é padrão. Layer de abstração para a parte de banco de dados. Você pode criar uma aplicação comunicando com um banco de dados SQL Server, por exemplo, da Microsoft. E no futuro, se um cliente quiser utilizar com Oracle, você pode mudar um parâmetro que é a connection string, a string de conexão, e as funções padrões do Windows Soft salvam e lê dados históricos do Oracle. E por aí vai. E se quiser fazer alguma customização de mais baixo nível, mais proprietária, nós temos APIs também que permitem que você crie os seus próprios drivers, crie as suas próprias tarefas para o produto. Uma arquitetura totalmente aberta. Nós também sempre mantemos o conceito de um único ambiente de desenvolvimento, simples de usar, intuitivo, único, todas as funcionalidades num único ambiente. E uma vez que a aplicação está pronta, você pode novamente fazer download dessa aplicação e rodar essa aplicação em plataformas diferentes. Então, nós temos um runtime chamado Full Runtime, do Software Studio Full Runtime, que roda no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10, no Windows 2008 e 2012. Nós temos um runtime chamado Embedded View, que roda no Windows Embedded Standard 7. Nós temos um runtime chamado CE-View, que roda em IHMs industriais de baixo custo com Windows CE, hoje chamado pela Microsoft Windows Embedded Compact. E o ano passado nós lançamos um novo runtime, que vem sendo revolucionário, eu diria, em muitas indústrias, chamado IoT View. O IoT View é o runtime do Windows Software Studio desenvolvido para rodar em qualquer plataforma. E quando você instala o Windows Software Studio 8 ou mais novo, automaticamente a gente instala também o IoT View, já compilado para Linux e para VxWorks. Todos esses Runtime Editions executam aplicações criadas com o mesmo ambiente de desenvolvimento do Windows Soft. Então, a ideia é que você desenvolve uma vez e roda em várias plataformas. O IoT View, por ser novo, ele ainda tem limitações em relação ao Full Runtime, ao Embedded View e até ao CE View, mas ele já tem funções básicas, principalmente para aplicações do tipo IoT, Internet of Things. Então, primeiro, ele tem um footprint, um tamanho bem pequeno, você precisa de menos de 5 megabytes para instalar o IoT View completo. Muitos clientes rodam ele em devices como o Raspberry Pi, que é um computador que você vê aqui na foto, computador completo que custa $35 ou menos, precisa de bem pouca memória, bem pouco processamento, e já disponibiliza alguns drivers de comunicação como Modbus TCP, Alan Bradley TCP, MQTT, MQTT para mandar informações para cloud. Ele é um web server para thin clients remotos baseados em HTML5. Então, você pode rodar a aplicação nesse device em Linux e visualizar as telas, os dados online, utilizando um iPad, um iPhone ou qualquer browser, pode ser um PC também, qualquer browser em qualquer device que suporte HTML5. Então, ela consegue se comunicar com os devices através dos drivers, consegue manipular esses dados através do math test, das lógicas do Windows Soft, consegue salvar informação ou ler informação de bancos de dados remotos e consegue mostrar informações para usuários remotos e consegue mandar informações para o cloud também, para a nuvem. Então, não é o foco desse webinar, mas só como informação geral, sempre que existirem aplicações onde você precise de um dispositivo de baixo custo para agregar informações e mandar essa informação para a nuvem, ou para o banco de dados, ou para um servidor central, o IoT View é uma solução viável e já disponível no mercado. Tem o que chamamos camadas de abstração para o banco de dados, como eu mencionei antes, pode desenvolver sua aplicação para um banco de dados e eventualmente mudar para outros. E a parte de conectividade é também extremamente importante para o tipo de aplicações Andon e virtualmente qualquer tipo de aplicação. Então, dentro do Windows Soft, nós temos drivers para mais de 250 protocolos, além das interfaces OPC, OPCDA, UART, XML, .NET, APIs numa arquitetura aberta, a possibilidade de ler e escrever informações em banco de dados, trocar informações com outras estações e
como o produto foi desenvolvido com a parte de visualização isolada da parte de manipulação, nós temos a mais fácil e mais completa solução de Thin Clients, ou seja, a opção de visualizar, de acessar suas telas de estações remotas. Sejam elas painéis LCD que estão mostrando informação como dashboards ou relatórios para a planta inteira, sejam elas IHMs industriais, onde o operador pode fazer todas as ações da aplicação da máquina, mas você não tem que instalar o software completo lá, sejam elas estações como tablets ou computadores, onde o usuário abre um web browser e visualiza as informações, modifica as informações e interage com a aplicação. Finalmente, uma última característica, dentre as principais, mas não menos importante, é o fato de que, dentro da Indusoft, nós temos a filosofia de continuar fazendo evolução do produto, mas sem quebrar a compatibilidade com aplicações criadas em versões antigas. Então, é sobre proteger o investimento que você faz ou um cliente faz quando ele roda uma aplicação, compra uma aplicação e uma licença do Indusoft Web Studio. Tem uma foto aqui do Indusoft Web Studio 1.0, rodando em 1997 numa Cassiopeia. O produto atual é completamente diferente do anterior, tecnologias diferentes, features diferentes, opções diferentes, porém, você consegue pegar aplicações criadas em versões antigas e rodar essa aplicação na versão mais nova do produto com 100% de compatibilidade. Então, de novo, extremamente importante para proteger o investimento que você faz. No futuro, quando você precisar migrar essa aplicação para um novo sistema operacional, um computador mais moderno, você não tem que redesenvolver a sua aplicação. Com isso, só queria mostrar alguns case studies de muitas e muitas aplicações que clientes usam com o Indusoft Web Studio para criar aplicações de Andon. Essa é uma aplicação desenvolvida na Indonésia, na verdade, numa indústria automobilística, onde eles têm um servidor coletando informações das máquinas e usam Thin Clients, usam painéis grandes para mostrar as informações de produção em locais estratégicos da fábrica. Então, você vê algumas fotos dentro do chão de fábrica, dentro do escritório, eles têm esses painéis rodando o Secure Viewer Thin Client do Indusoft, mostrando informações de produção da fábrica. E uma das grandes vantagens do Thin Client é, se eles quiserem adicionar um painel novo, eles não têm que mudar absolutamente nada na aplicação. Só instalam um painel novo, aponta para o endereço IP do servidor e tem as informações nesse painel novo também. Então, bem flexível, bem fácil de expandir a aplicação e mostrar informações em vários diferentes lugares. Essa é uma outra aplicação. O que é interessante em relação a essa é que o cliente, na verdade, até usou uma impressora em 3D para criar uma caixa customizada para o Raspberry Pi, esse computador de bolso, computador pequeno rodando Linux. E nesse computador eles rodam um web browser que suporta HTML5 e usa esse device como um Thin Client, como uma estação para os operadores, mostrando informações em cada workstation, em cada linha, sobre a produção, sobre os objetivos e aonde eles estão. Então, extremamente competitiva do ponto de vista de preço, um único servidor coletando informações da planta, lendo informações de produção de um banco de dados e vários computadores de bolso, Raspberry Pi rodando Linux como Thin Clients, mostrando informações para os operadores. Uma maneira totalmente diferente da primeira, de criar também um tipo de aplicação Andon. Agora, antes do demo, só queria passar algumas informações gerais sobre o template do Indusoft. Então, o objetivo desse template é criar um módulo Andon, um módulo de notificação para reduzir perdas e custos associados com perda, ou seja, criar um sistema que seja eficiente em reportar problemas, trazer pessoas que são necessárias para resolver o problema e fornecer relatórios onde o usuário, o gerente, o supervisor
possa analisar os dados e tomar decisões para aumentar a produtividade dentro da melhoria contínua. Então, a solução foi criar uma aplicação com Indusoft, uma solução, uma aplicação padrão, que nós chamamos de template, e ela tem dois módulos principais. Um módulo de configuração, onde você, o usuário, o engenheiro com senha de administrador, pode criar, durante o runtime, criar áreas, linhas, áreas de trabalho para o sistema, criar usuários, criar tipos de problemas, definir a escalação dos problemas, e é tudo baseado num modelo físico onde você tem uma planta. Nessa planta você pode ter várias linhas, várias áreas, a área de soldagem, a área de montagem, a área de inspeção, e dentro de cada área você pode ter várias linhas, e dentro de cada linha você pode ter várias workstations, vários postos de trabalho. Mas toda essa configuração, todo esse modelamento pode ser feito rapidamente e durante o runtime. Você não precisa modificar a aplicação no ambiente de engenharia para customizar isso de projeto para projeto, de fábrica para fábrica. Então, a arquitetura do sistema, tipicamente, você tem um servidor central rodando o Indusoft Web Studio. Esse é o coração do sistema, é o cérebro do sistema. E em cada linha, você tem uma outra estação, um computador, rodando o Indusoft Web Studio, coletando informações da linha e passando essas informações para o servidor central. Dentro de cada workstation, você pode opcionalmente ter um thin client do Indusoft conectado à linha, ao servidor de linha. Então, especialmente em linhas grandes, é conveniente para o operador ter uma estação onde ele pode imediatamente reportar um problema. Ele não tem que se deslocar até onde fisicamente está o servidor de linha para reportar o problema ou resolver o problema. Todas essas informações são reportadas e acumuladas num banco de dados no Central Server, que pode ser o SQL Server Express, gratuito, a instalação é muito simples. E esse Central Server pode disponibilizar as informações, relatórios, dashboards para thin clients remotos. Então, você pode ter o que a gente chama de plant dashboards, dashboards da planta com o Secure Viewer Thin Client do Indusoft. Então, são aqueles LCDs, geralmente grandes, de 40 polegadas ou mais, mostrando informações gerais sobre a planta. Ou você pode ter usuários usando tablets, telefones celulares ou até computadores, acessando os relatórios, acessando as informações da aplicação rodando no servidor central. O servidor central também tem a capacidade de enviar notificações de diferentes maneiras, através de e-mail, através de instant message, usando, por exemplo, o WeChat, ou até para smartwatches, para relógios inteligentes da Schneider Electric. Então, os operadores, ou os técnicos, os engenheiros, o pessoal de manutenção, pode estar utilizando o relógio e quando há um problema na linha, eles recebem uma mensagem diretamente no relógio informando você tem que ir para a linha X para resolver o problema Y. Então, o sistema consegue fazer essa notificação remota sobre problemas e fazer um escalonamento de acordo com a configuração que você faz durante o runtime, que eu vou mostrar em alguns minutos. As principais características desse template é que é padrão, você não pode utilizar exatamente como ele é, não tem que gastar tempo de engenharia para redimensionar as telas, refazer as telas e as lógicas. Ele é portável, roda em vários sistemas operacionais, ele é escalonável, você pode seguir adicionando linhas, adicionando workstations, adicionando thin clients. Ele é móvel, ele te permite utilizar dispositivos como tablets ou telefones celulares ou computadores remotos para acessar as informações usando a tecnologia de thin clients do Indusoft. Ele é multi-idioma, então ele está disponível em inglês, em chinês e português e no futuro também em outras línguas. E te dá interoperabilidade, comunicação com diferentes dispositivos e sistemas. Então, nessa versão, consegue enviar e-mail, consegue enviar mensagens instantâneas, consegue mandar mensagens para
relógios smart da Schneider, e também pode se comunicar com leitores de cartão. Então o operador pode se logar automaticamente só fazendo o scan do seu cartão, leitor de código de barras ou um leitor de RFID. É mais rápido do que se logar digitando usuário e senha dentro do sistema, e pode se comunicar com PLCs também para ler informações das linhas. Com isso, gostaria de mostrar rapidamente o template. Então, esse é o ambiente de desenvolvimento do Indusoft. Como vocês veem aqui, é uma aplicação padrão. Tem telas, tem módulos de script, tem tags. E quando nós rodamos a aplicação, essa é a aplicação, a tela de entrada. Todas as figuras, todos os ícones podem ser customizados simplesmente substituindo figuras no diretório Web Resources da aplicação. E toda a funcionalidade está embutida aqui. Então, primeiramente, eu posso definir a língua. Então, venho aqui para inglês, por exemplo. O menu está em inglês. Se eu vier aqui e mudar para português do Brasil, o menu e toda a aplicação vai para português. Então, ela está disponível em diferentes línguas. Tem também um sistema de segurança habilitado no sistema. Eu posso criar usuários e me logar como usuários diferentes durante o runtime. E como eu estou logado como administrador, eu posso vir para a parte de configuração. E é aqui, dentro da aplicação, que eu defino o modelo para a minha planta. Eu só preciso fazer a configuração uma vez, porque essa configuração é salva no servidor central, e todas as estações da planta automaticamente conseguem acessar a mesma configuração. Eu não preciso refazer a configuração para cada uma das estações. Então, aqui eu defino a qual banco de dados eu vou me conectar. Geralmente é uma instalação do SQL Server Express, que não tem custo adicional, instalado no servidor central. Aqui na parte de localização física, é onde você cria o modelamento físico da sua planta. Então, você pode selecionar aqui uma planta e adicionar uma área, por exemplo, a área de montagem. E aí está aqui a sua área de montagem. Dentro dessa área de montagem, você pode criar linhas, como linha 1, como linha 2, e por aí vai. Dentro das linhas, você pode criar as estações de trabalho, como estação de trabalho 1, estação de trabalho 2. Dá o nome que você quiser para a sua área, para a sua planta, para as suas linhas, e criar rapidamente e facilmente através dessa interface. Se quiser apagar também, editar, mudar o nome, tem todas as ferramentas para fazer por aqui. Acabei de apagar aquela área com todas as linhas e estações de trabalho abaixo delas. Você pode criar os seus produtos também, facilmente adicionar o ID do produto e o nome para o produto, para ter relatórios baseados na produção de produtos. Pode facilmente criar os usuários também. Então, posso criar aqui um usuário Francisco, adicionar um título para o usuário, por exemplo, técnico de EHS, definir uma língua de preferência para o usuário, se ele quer receber notificações em inglês, em português, em chinês, definir um número do cartão, se ele for se logar no sistema através de um cartão de barcode ou um cartão de RFID, definir o valor que vai ser lido do cartão quando ele se logar no sistema, definir um e-mail para o usuário. Então, quando eu mandar uma notificação remota para esse usuário, eu mando para o e-mail dele. A mesma coisa para o relógio. Se ele usar um relógio da Schneider, qual é o ID, qual é o número desse relógio para receber a identificação. Mesma coisa para o WeChat, se ele quiser receber notificação remota via WeChat. E qual a área da planta que ele é responsável. Se eu definir aqui a planta, ele vai receber mensagens da planta inteira. Se eu selecionar uma área, ele vai receber mensagens somente daquela área. Se eu selecionar uma linha, ele vai receber mensagens somente daquela linha. Se eu selecionar uma workstation, ele vai receber mensagens somente daquela workstation. Então, você pode definir que parte do processo cada usuário é responsável. E você pode dar diferentes níveis de acesso à aplicação através do grupo de segurança. Aplico e o usuário está criado.
Então, você pode facilmente criar todos os usuários da aplicação através dessa interface. Parte de turnos também pode ser modificada, pode ser criada durante o runtime. Então, por default, tem 2 turnos, eu posso modificar, posso adicionar novos turnos, por exemplo, criar um turno 3, que começa, digamos, às 18 horas e termina às 20h30, por exemplo. Toda a interface suporta touchscreen, então se você não tiver teclado e mouse, ainda assim você consegue interagir com a aplicação. Você pode definir se isso é hora de trabalho ou hora de descanso e adicionar isso à sua linha, à sua definição de turnos. Pode apagar também, pode modificar e assim por diante. Essas são as configurações gerais do sistema e tem as configurações de andon. Então, tem a parte de e-mail, você pode definir onde está o seu servidor de e-mail, onde está o seu servidor do relógio Smart da Schneider, onde está o seu servidor do WeChat, para que o sistema mande informações através deles. Tem a parte de escalonamento. Então, dentro do sistema, automaticamente, você pode configurar um sistema de escalonamento. Por exemplo, você diz, se aconteceu o nível 1, recebe usuários de nível 1, escalonamento de nível 1, recebem mensagens imediatamente. Se o problema não for reconhecido dentro de 1 minuto, manda agora para os usuários de nível 2. Se o problema não for reconhecido em 5 minutos, manda para os usuários de nível 3 e assim por diante. E ter regras baseadas na normalização, na correção dos problemas. Então, por exemplo, se o problema não for corrigido em 15 minutos, manda para o nível 2. Se não for corrigido em 30 minutos, manda para o nível 3. E, obviamente, você pode modificar e criar as suas próprias regras aqui. Por exemplo, criar um nível 7. Se o problema não for reconhecido em 2 horas, vai para o nível 7. E se não for resolvido em 4 horas, vai para o nível 7 também. Acabei de criar aqui o nível 7, posso selecionar e apagar. Você pode criar os seus próprios departamentos, produção, logística, qualidade, montagem, o que seja. Você pode criar os seus próprios tipos de andon, os seus próprios títulos de usuário, técnicos de inspeção, técnicos de manutenção, gerentes de planta, o que seja. Vocês podem criar os seus próprios tipos de problema, manutenção, problema de operação humano, problema de material, de método, de qualidade, de segurança. Simplesmente sai adicionando os seus próprios tipos de problema. E aqui são as razões. Então, se um operador reporta um problema de manutenção, você pode definir quais são as possíveis razões para um problema de manutenção, para um problema de material, para um problema de método, para um problema de qualidade. Então, e pode criar novos aqui. Simplesmente cria um tipo de razão, por exemplo, falta de material no começo da linha, e é um tipo de problema material do departamento de produção. Simplesmente assim, você pode, durante o runtime, criar todas as possíveis causas para cada linha, para cada estação. E aqui você facilmente cria suas regras de escalonamento. Então, você pode dizer, por exemplo, eu quero escalonar para o nível 3 todos os problemas de manutenção que forem para usuários do departamento de produção com o título diretor-geral. Então, automaticamente, o sistema vai enviar notificação para todos os usuários com o título diretor-geral do departamento de produção, uma vez que um problema de manutenção chegue no nível 3 de escalonamento. É simplesmente isso, você faz essa configuração uma vez, e dentro da linha, mudando aqui para o módulo andon, dentro da linha o operador geralmente vê essa tela. Por essa tela, o operador pode rapidamente e facilmente reportar problemas dos tipos que você definiu. Então, por exemplo, se ocorre um problema de segurança, simplesmente clica aqui no ícone de segurança, define dentro da sua linha se aconteceu dentro de uma linha, de um workstation, define o tipo de problema, a razão do problema,
opcionalmente os comentários, por exemplo, a linha parou, se quiser, e reporta o problema. Acabou. O operador reportou esse problema, o sistema automaticamente grava isso no histórico do banco de dados para relatórios e automaticamente começa a enviar notificações remotas de acordo com a configuração que você definiu. Ele pode, enquanto o problema de segurança ainda existe, vir aqui e reportar outros tipos de problema. Por exemplo, problema de manutenção. Agora as razões são diferentes. Ele pode escrever outro comentário, até nenhum comentário, e reportar um problema de manutenção. Quando a pessoa que é responsável por resolver o problema chega na linha, ele ou ela pode facilmente reconhecer o problema, simplesmente clicando no ícone do problema, opcionalmente escrevendo um comentário, por exemplo, cheguei com a peça nova, reconhecer e escanear o cartão para comprovar quem é o usuário que está reconhecendo. E automaticamente você vê aqui o ícone mudando de vermelho para amarelo, uma vez que o problema foi reconhecido. Em Thin Clients, né, nessas estações que geralmente estão dentro do escritório ou até dentro do Plant Floor, eles podem ver esse dashboard que mostra de uma maneira bem simples quais linhas têm problema e quais os tipos de problema e qual o status desses problemas. Então você vê, por exemplo, rapidamente olhando nessa estação, eu vejo que a única linha com problema é a linha X e tem um problema de manutenção não reconhecido e um problema de segurança já reconhecido. Então, se eu tiver outra linha com problema, automaticamente eu mostro outro bloco com a segunda linha também. E assim por diante. Então, somente as linhas com problema são mostradas nesse dashboard. E quando alguém vem na linha para resolver o problema, essa pessoa pode clicar aqui no ícone de reconhecimento, escrever opcionalmente um comentário, por exemplo, troquei a peça e funcionou, qualquer outro comentário, reconhecer e acabou. Esse problema está resolvido. Alguém pode fazer a mesma sequência com manutenção, então vou reconhecer o problema de manutenção e vou normalizar o problema de manutenção. E agora não tenho problema nenhum nessa linha particular. Quando eu olho para a estação LCD do Thin Client, que está mostrando, na verdade, o painel da planta, uma maneira holística de visualizar o painel da planta inteira, eles veem simplesmente uma indicação dizendo não existe problema nenhum dentro da planta. Então, ao invés de criar uma tela poluída com todas as linhas, com todas as workstations, mostrar verde se estiver ok, amarelo se estiver reconhecido, vermelho se estiver nem reconhecido ainda, é um sistema mais limpo. Então, se eles olharem isso, eles sabem que não tem nenhum problema. Se existir um problema, a gente mostra única e exclusivamente as linhas que têm problema para chamar a atenção naquilo que necessita de operação, de alguma ação. Tem também o painel de Andon, né, o dashboard. Então, aqui facilmente eu consigo filtrar os dados por período de tempo, por tipo de problema, por localização da planta, por estado. Eu posso ver todos que já foram reconhecidos, todos os históricos, todos os ativos de qualquer tipo. E ele mostra aqui a quantidade. Então, eu tive 2 problemas de material, 2 problemas de segurança e 1 de manutenção. Eu posso selecionar também essa outra opção aqui, e aí ele mostra o tempo médio para reconhecer. Então, o tempo médio para reconhecer problemas de manutenção são 112 minutos, de material 53 minutos, de segurança 36 minutos. Se eu clicar aqui, eu vejo o tempo médio para resolver o problema depois que ele foi reconhecido. Então, de segurança, 50 minutos, de manutenção, 5 minutos, e por aí vai. Eu posso também ver os dados baseados em estação, em área, em linha, em workstation. Então, com alguns cliques, você pode criar um dashboard, um relatório da maneira que você quiser e visualizar de maneira gráfica e numérica qual o resultado da sua procura. Se quiser mais detalhes, por exemplo, eu tenho 2 problemas de material. Se eu clicar em cima dessa barra, eu vou para uma outra tela e dou mais detalhes sobre esses 2 problemas. Então, você pode ver aonde eles aconteceram, em que hora, o tempo para reconhecer, o tempo para resolver. E se eu vier na
selecionar um deles e clicar aqui no botão de detalhes, eu dou todos os detalhes sobre o sistema. Então, quando ele foi ativado, quando ele foi reconhecido, quando ele foi normalizado, aonde, por quem, quando, quanto tempo, de qual maneira, todos os detalhes disponíveis nessa interface. Então, uma interface pronta, que já te dá todas as ferramentas que você precisa para reportar problemas, para reconhecer os problemas, para resolver os problemas e para analisar os dados desse problema. Tem a parte histórica também de notificação. Então, conforme o sistema for elevando e enviando novas notificações, a gente mostra o histórico nessa tela. E o histórico de e-mails enviados também, assim como no e-mail padrão Outlook, por exemplo. Então, essas são as interfaces padrões do sistema de Andon. Como você viu, eu não tive que modificar a aplicação em nenhum momento, eu não tive que ir no ambiente de engenharia do Indusoft para modificar a aplicação em nenhum momento. E com uma simples interface de configuração, em alguns minutos você pode configurar a sua planta inteira e a partir desse momento é só uma questão de rodar o Indusoft no servidor central e rodar aplicações do Indusoft em cada uma das linhas. Com isso, eu finalizo a parte principal do demo, as principais interfaces que eu gostaria de mostrar. E, de volta à apresentação, gostaria para abrir para perguntas e respostas. Então, novamente, se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de utilizar a barra do Webex, que fica na parte superior do seu monitor. Pode usar também a barra de perguntas e respostas. Eu vou estar lendo e respondendo as perguntas conforme elas forem chegando. Uma pergunta. Por favor, pode repetir qual computador está ilustrado em IoT. Então, quando eu falei da parte das características técnicas do Indusoft, que faz ele ideal para não só essa aplicação de Andon, mas várias aplicações no âmbito industrial, principalmente, por exemplo, em aplicações do tipo IoT, eu mencionei que o Indusoft tem um runtime para Linux chamado IoT View, que pode rodar em qualquer device rodando Linux ou VxWorks. Esse computador aqui da foto, que é bastante popular por ter um custo baixo e rodar Linux e suportar o IoT View, é chamado Raspberry Pi. Você pode fazer pesquisas na internet sobre o Raspberry Pi. Só mostrar rapidamente aqui. Raspberry Pi. E, como você vê, é extremamente pequeno, extremamente barato. E rodando Linux, pode rodar o IoT View e usar todas as funcionalidades do IoT View. Drivers de comunicação suportados pelo produto, Modbus TCP, DF1 para Alan Bradley, pode mandar informações para cloud, pode salvar informações em banco de dados remotos, pode ser um servidor para thin clients remotos, para visualizar as informações de um web browser num tablet, num telefone celular remoto. É só uma das inúmeras plataformas rodando Linux onde você poderia rodar o IoT View. Ele ainda não tem todas as funcionalidades do full runtime, então o IoT View não pode rodar, por exemplo, esse template de Andon, que usa vários scripts, várias funcionalidades do produto, mas pode rodar aplicações mais simples e pode ser utilizado também como um thin client, um SMA Thin Client, rodando um web browser que suporta HTML5. Uma outra pergunta. Ok. Y aparentemente a pregunta también en español. Espero que la respuesta sea entendida, pero si tiene más preguntas puede contactarnos directamente y yo paso las informaciones, las direcciones, el contacto de la gente que puede te ayudar con más detalles. Algumas perguntas em espanhol. Uma outra aqui, qual é a licença do Indusoft necessária para rodar o Andon? Ótima pergunta. Então, esse template do Andon, na verdade, é uma aplicação criada com o Indusoft Web Studio e na versão atual, essa aplicação usa 1368 tags.
Então, é necessário comprar somente uma licença de Local Interface do Indusoft, que suporta até 1.500 tags, e, além disso, comprar também um módulo de Andon, que é extremamente razoável, e rodar, e está pronto. Instala o Indusoft, roda essa aplicação, instala um SQL Server Express, perdão, que não tem custo adicional, e não tem que gastar tempo e custo na engenharia do sistema. Todo o sistema já está configurado, já está pronto. Você só precisa customizar para as características únicas de cada planta, de cada cliente. Uma pergunta adicional: se eu posso visualizar as dashboards em iPads, iPhone? Sim. Um gerente ou um supervisor, ou o que seja, é um operador, pode abrir um iPad, um iPhone, qualquer device com web browser que suporte HTML5 e simplesmente digitar o endereço IP do servidor central, onde está rodando o Indusoft, e automaticamente visualizar esses dashboards, filtrar de maneiras diferentes, e cada usuário não afeta a maneira que outros usuários estão visualizando o report. Então, é bem integrado e, de novo, reutiliza as funcionalidades, as features, as vantagens nativas do Indusoft Web Studio. Uma pergunta: se é possível mudar a linguagem do Andon para espanhol? Sim. Na verdade, é bem simples. A primeira versão está em inglês, chinês e português, mas tendo uma necessidade em espanhol, nós podemos facilmente disponibilizar isso em espanhol também. É só uma questão de vir aqui na parte de tradução do Indusoft, adicionar espanhol como uma das opções e preencher a parte de target com os termos em espanhol. Então, é facilmente localizado para qualquer outra língua: espanhol, russo, italiano, chinês. Bom, chinês já existe, japonês e assim por diante. Essa aplicação tem rodado em plantas reais no mundo, inclusive na China, algumas plantas de altíssimo porte, com uma performance e estabilidade muito, muito grande. Bom, com isso, aparentemente, nós cobrimos todas as perguntas até o momento. Uma a mais. Onde se coloca os valores de meta de cada linha de produção? Excelente pergunta. Eu quis focar mais na parte de Andon, que é a parte de reporte de problemas, mas aqui em configuração existe o que é chamado de configuração de performance, e por aqui você pode adicionar selecionar uma das linhas, selecionar um dos produtos e definir os seus targets, as suas metas de produção para cada um deles. Então, design time, por exemplo, se eu coloco meio segundo, significa que a parte de design de um produto é esperado que seja em meio minuto, 30 segundos por produto. A parte de tempo útil, ou seja, tempo útil é o tempo total, não só de design, de configuração do produto, mas também o tempo de preparação, de troca de linha, etc. Digamos que seja 0,8. Então, 0,8 minutos como tempo útil de meta para esse produto nessa linha. Número de operadores na linha. Qual é o target de QI, AI, SUR, OI. Então, diferentes KPIs, Key Performance Indicators, indicadores principais de performance, que você pode definir as metas aqui. Uma vez que essas metas forem definidas, você pode ir para a parte de performance e verificar, no caso aqui eu não tenho no banco de dados os resultados, mas filtrar, como na parte de Andon, e selecionar qual tipo de variável de performance você quer visualizar, agrupar esses dados por hora, por dia, por mês, por ano ou por produto e ver os resultados comparados com as suas metas. E aqui também na parte de manutenção, você pode ver automaticamente o MTBF, Mean Time Between Failures, então tempo médio entre falhas, e o MTTR, Mean Time to Repair, então tempo médio para resolver os problemas.
que é baseado também no Andon. Não é o foco principal desse template, mas, de novo, é algo a mais que você já tem disponível dentro do template. E a ideia é seguir evoluindo esse template, tendo novos módulos, mas, no momento, o módulo que é mais completo, eu diria, praticamente fornece todas as funcionalidades que tipicamente são exigidas, é o módulo de Andon. Se existe um manual que oriente o uso da aplicação Andon, a aplicação é bem simples de usar e quase que self-explanatory, mas nós estamos no processo de escrever um manual descrevendo como utilizar a aplicação. Ainda não está disponível, mas deve estar disponível muito em breve. Mas a nossa experiência de usuários usando isso ao redor do mundo é que com um webinar, 1 hora de explicação como essa ou menos, eles já têm basicamente todas as informações necessárias para configurar e utilizar o sistema, porque foi feito intencionalmente de uma maneira simples, de uma maneira fácil de se entender, configurar e utilizar. Ok? De nada. Com isso, se não existirem novas perguntas, só mais algum minuto, na parte de Q&A. Então, é isso. Com isso, eu gostaria de finalizar o webinar e agradecer a todos e cada um de vocês pelo seu tempo hoje. Muchas gracias por la gente que ha visitado el webinar y que habla español. Espero que mi portugués sea semelhante suficiente para que pueda entender la aplicación, pero si tiene preguntas, una vez más, puede contactarnos. E para todos, no Brasil, na América Latina, na Europa, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado por continuar apoiando o Indusoft e sendo parceiros para que possamos de verdade continuar no caminho de sucesso com o Indusoft, com nossos parceiros. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, espero vê-los no próximo webinar. Até mais!